E o Agricultura BR começa os destaques desta terça-feira falando a respeito da soja e soja no aspecto nacional e internacional. E vamos começar falando a respeito do que acontece nos Estados Unidos. Estados Unidos têm tido registros de valores mais elevados para a soja, o bushel da soja, nas posições negociadas. Isso tem a ver com o clima, isso tem a ver com a situação climática nos Estados Unidos, na Argentina também, em relação à expectativa de taxa de juros norte-americanos, tudo isso acaba impactando diretamente nos valores negociados por lá. Em relação à safra americana, nós vamos mostrar agora que a safra dos Estados Unidos, o plantio, a semeadura da soja, ela vem em 65%, o que coloca uma situação de avanço superior ao que acontecia na média dos últimos 5 anos. Esse avanço também é maior se comparado ao que ocorria na mesma data, portanto, 5 de junho de 2015, vinha numa velocidade um pouco melhor. Entretanto, há outras situações que acabam preocupando um pouco o produtor e principalmente o investidor lá nos Estados Unidos. Isso porque ainda há 35% da área da soja norte-americana ainda a ser cultivada, pouco mais de 33 milhões de hectares. E com essa situação, com uma expectativa de que principalmente na próxima estação se tenha uma alteração, se chegue um frio um pouco mais intenso, além da situação um pouco mais seca que se tem hoje nos campos norte-americanos, dá um peso de preocupação nos Estados Unidos. Antes de comentarmos essa situação, vamos ver como é que está a semeadura da soja norte-americana, é o que nós mostramos agora. Você vê aqui o primeiro gráfico em 65%, é o que nós temos de plantio até o dia 5 de junho de 2016, portanto até o último domingo. No ano passado, na mesma data, estava em 60% e a média entre 2011 e 2015 alcançava 57% da área a ser destinada com a semeadura da soja. O próximo gráfico vai mostrar as áreas norte-americanas em relação às áreas que estão em excelentes, boas condições, condições médias e também as condições ruins. É o que você confere comigo agora. Nós temos aqui 11% em excelentes condições, 58% em boas condições, médias condições em 26% e ali você vê ruins. Esses ruins está dividido da seguinte maneira, realmente ruim 4% e muito ruins nos Estados Unidos, chega a 1%. O resumo dessa história aqui é que ainda há 35% de área a ser cultivada dos 33 milhões de hectares. Uma área que deve sentir os impactos de pouca umidade de solo agora e ficar sujeita às condições climáticas, condições de frio que podem ocorrer na próxima estação. Além disso, o vai e vem em relação ao Banco Central norte-americano, que até ontem afirmava que sobe a taxa de juros e que talvez não seja em longo prazo, hoje se alteraram, porque essa pressão de aumentar a taxa de juros nos Estados Unidos mexe com o custo de produção norte-americano, mexendo com o custo de produção da soja dos Estados Unidos, automaticamente dá peso também sobre os negócios em Chicago. Hoje cedo, o Banco Central dos Estados Unidos anunciaram que vão sim aumentar a taxa de juros, mas não é agora. Se isso acontecesse agora, mudaria totalmente os custos de produção. E aqui nós temos também um outro destaque que fala a respeito do que aconteceu com soja. Isso porque a soja, principalmente nas posições de julho e novembro, julho é o mais curto prazo e novembro é aquele momento em que tem a safra americana entrando no mercado, principalmente. Aumentou bastante nos últimos períodos e a Juliana traz essas informações. Pois é, as cotações da soja, tanto na posição de julho deste ano quanto a de novembro, subiram cerca de 30% desde março até agora. A posição de mais curto prazo, a de julho, subiu ainda mais desta marca. É o que a gente vai relembrar agora no gráfico. Então, os fechamentos para a soja negociada na Bolsa de Chicago para os contratos com vencimento em julho. Lembre comigo que no dia 1º de março, a cotação da soja valia $8,63 por bushel em Chicago. Já no dia 1º de abril, subia para $9,26. No dia 2 de maio, alcançava $10,43 por bushel e desde então também não parou de subir. 1º de junho, $10,99. E no dia 6 de junho, fechamento de ontem, a posição de julho encerrava o dia a $11,30.
36 centes por bushel, portanto, novo patamar de preço saindo da casa dos 8 dólares por bushel no mês de março, para alcançar agora em junho mais de 11 dólares. No acumulado deste período, que corresponde do dia 1º de março até o dia 6 de junho, a alta para a soja na posição de julho é de 31,6%. Agora a gente vai dar uma olhadinha no gráfico que traz a posição de novembro de 2016, que essa também é de extrema importância para o mercado da soja, já que é quando há a maior entrada da soja norte-americana no mercado. Assim como aconteceu na posição de julho, novembro também subiu bastante no período desses últimos 3 meses. Veja comigo que no dia 1º de março a posição negociava o bushel da soja a 8 dólares 70 centes. 1º de abril foi para 9 dólares 32 centes por bushel. 2 de maio, 10 dólares 17 centes, iniciando este mês de junho já a 10 dólares 68 centes por bushel. Na data de ontem, 6 de junho, a posição de novembro também fechava acima dos 11 dólares por bushel, a 11 dólares 4 centes, anotando uma alta no período de 26,8%. Bom, por aqui a gente vai seguir falando sobre a soja nos Estados Unidos. Fabiano. Exatamente. Soja nos Estados Unidos que passa por essa situação de valorização e essa situação ela vem com a questão climática nos Estados Unidos, climática porque o solo vem com uma umidade menor e ainda há uma expectativa em relação à próxima estação de que se tenha o inverno chegando antes. Se o inverno chegar antes, pega essa 35% da soja que ainda não foi cultivada, acaba sendo afetada. Vamos saber agora como é que estão os negócios para a soja no mercado de Chicago, agora ao vivo, mostrar o que acontece por lá. Nós temos agora uma inversão do que acontecia com o mercado futuro da soja. Nós temos, durante todo o dia vinha em alta e agora nós temos a soja negociada com queda na Bolsa de Chicago. Posição de julho negociada com queda de 0,41%, 11 dólares 33 centes mais 50 por bushel. Agosto, 11 dólares 31 centes por bushel, queda de 0,22%. Setembro, recuo de 0,11% agora, caindo para 11 dólares 16 centes mais 75 por bushel. Posição de novembro, posição importante, hoje já foi negociada a 11 dólares e 12 centes por bushel, vem na estabilidade com uma ligeira alta de 0,04% a 11 dólares 6 centes mais 50 por bushel. Assim vêm os valores negociados com soja em Chicago hoje. Por aqui é hora de conferirmos o dólar no Brasil. No início da edição, o Fabiano comentava a respeito da queda do dólar hoje frente a uma cesta de moedas pelo mundo. No Brasil não é diferente, o dólar se desvaloriza hoje em frente ao real e a gente vai dar uma olhadinha nos negócios desta terça-feira então. Lembrando que ontem a moeda norte-americana fechava no país a R$ 3,49. Hoje vem bem abaixo disso, já com uma queda que quase chega a 1% e agora reduz um pouquinho, mas ainda assim operando com forte queda a R$ 3,46 neste momento. Vamos agora para um intervalo. No próximo bloco, o assunto é Brasil. Você vai ver como está o andamento da colheita do milho safrinha no Mato Grosso. Ainda hoje você tem destaques sobre o leilão judicial das Fazendas Reunidas Boi Gordo, 31 propriedades que estarão à disposição, propriedades localizadas no estado do Mato Grosso, em um evento que acontece no próximo mês de agosto. Você confere todos os detalhes no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. Agricultura BR de volta ao vivo nesta terça-feira. Para você que está chegando aqui agora, seja bem-vindo. Não deixe de participar do programa, mande a sua mensagem para a gente pelas redes sociais e também pelo aplicativo WhatsApp. O número vai aparecer aí na sua tela, 67996562266. Bom, este bloco começa falando a respeito do milho safrinha aqui no Brasil, um assunto que tem sido bastante polêmico em função da estiagem que pegou
com força estados produtores da região centro-oeste do país. Olha, a colheita do milho de segunda safra já começa a acontecer em alguns estados, como é o caso do estado do Mato Grosso. De acordo com o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, a colheita do milho safrinha por lá deu início na segunda quinzena do mês de maio. E a situação atual é a seguinte, veja só comigo. Da área total que foi cultivada no estado, que vai aparecer aí na tela, a gente está acompanhando o estado do Mato Grosso, foram 4.245.000 hectares semeados com milho safrinha no estado. A área colhida até o dia 2 de junho se encontrava em 2,81%. Olha, esse volume colhido até o momento indica um ritmo mais acelerado do que o visto nessa mesma época do ano passado, quando apenas 1,39% da área havia sido colhida. Mas é apenas no ritmo da colheita que essa temporada apresenta números melhores, porque em relação à produtividade, os números estão muito mais baixos. O rendimento médio por hectare nesta temporada do milho safrinha no Mato Grosso está em 83,4 sacas por hectare, um volume 23% inferior em relação à média das lavouras na temporada passada. Bom, com isso, com esse rendimento médio mais baixo, causado por conta da forte estiagem que pegou o estado nos meses de desenvolvimento do plantio, a queda na produção é bem inferior. A gente vai dar uma olhadinha agora na tela, então, qual foi a produção mato-grossense de milho safrinha nas últimas temporadas e observando as últimas duas colunas que mostram a safra passada, 14-15, e a atual, 15-16, de acordo com a estimativa do IMEA. Lembre comigo que na safra 11-12 a produção era de 18.430.000 toneladas, 12-13 saltava para 22,5 milhões, 13-14 caiu bastante, indo para a marca dos 17.170.000 toneladas, alcançando na temporada passada o volume recorde de 26.190.000 toneladas de milho na temporada de inverno. Para a temporada atual, 15-16, o IMEA voltou a reduzir no fim do mês de abril a sua estimativa de produção em mais 1.850.000 toneladas, abaixo do volume esperado no mês anterior. No mês de maio, portanto, o valor estimado, produção de milho esperada para o estado do Mato Grosso, está em 21.240.000 toneladas, indicando, portanto, toda essa quebra na safra que a gente vem comentando aqui há alguns meses. Bom, a gente acompanha agora, então, os valores do milho pelo Brasil. Por aqui o assunto segue sendo milho. Agora vamos mostrar como é que estão os valores do milho praticado na região sul do país. Eu já trago um resumo, isso porque o valor do milho nos últimos 30 dias segue valor médio, com valorização no Rio Grande do Sul e também no Paraná. Santa Catarina já tem valores em queda. É o que você vai acompanhar a partir de agora na Agricultura BR, trazendo os destaques para os valores médios do milho por saca de 60 quilos nos estados do sul do Brasil. Primeiro destaque, então, é para o Rio Grande do Sul. Você tem aqui os valores do milho do dia 7 de maio até o dia 7 de junho. No dia 7 de maio, o valor era de R$ 55,25. Esse valor sobe no dia 13 do mês passado para R$ 57,50. No dia 20, chega a R$ 58,75. No dia 27, R$ 60,75. Dia 1º de junho veio para R$ 60,75, enquanto que no dia de hoje, pelo menos até meio-dia, nós tínhamos o valor de R$ 62,50 por saca de 60 quilos. A alta é forte no Rio Grande do Sul ainda, a alta é de 13,1% para os valores da saca de 60 quilos do milho. Rio Grande do Sul, portanto, com alta, registra alta de 13,1% para os valores praticados para o milho. O segundo estado é o Paraná. Paraná ainda registra alta, mas uma alta
alta menos expressiva que essa do Rio Grande do Sul. É o que nós vamos conferir agora. Temos milho no Paraná no dia 7 do mês passado, 7 de maio, R$ 53,50. No dia 13, R$ 54,25 a saca de 60 quilos. No dia 20, o valor médio chegava a R$ 54,50. No dia 27, ele recuou um pouco, veio para R$ 54. No dia 1º de junho, R$ 53,50. Hoje, R$ 55,50. A alta no Paraná é menos expressiva que o Rio Grande do Sul, mas é uma alta de 3,7% no momento que o estado do Paraná já faz colheita da sua segunda safra de milho. Terceiro estado é Santa Catarina. Santa Catarina é o estado que tem, claro, a menor produção dos três, é o que tem uma demanda gigantesca por milho, por conta do complexo carnes, mas principalmente as cadeias produtivas do suíno e do frango no estado de Santa Catarina, que são muito fortes e exigentes por conta dessa alimentação. Santa Catarina é o único estado que registra algum recuo. É o que você confere comigo agora. Santa Catarina, valores médios, no dia 7 de maio, R$ 54,75. No dia 13, R$ 56,00, o mesmo valor aconteceu no dia 20. No dia 27, o valor médio em R$ 55,75 por saca de 60 quilos. Dia 1º, R$ 54,25 no dia 1º de junho, enquanto que no dia 7, hoje, portanto, até o meio-dia, nós tínhamos o valor de R$ 53,50 por saca de 60 quilos o milho. Esses são os valores praticados para Santa Catarina. Santa Catarina, sim, tem queda, é o único do estado do sul, dos estados do sul que registram alguma queda. O recuo nesse estado é de 2,2% contra uma alta de 3,7% no Paraná e uma alta superior a 13% no Rio Grande do Sul. Vamos seguir vendo preços do milho aqui no Brasil, agora no mercado futuro, para ver como que os valores são vistos lá para frente. Acompanhe comigo hoje, então, como estão os negócios na BMF Bovespa. Preço do milho cai hoje no mercado futuro do Brasil. O milho para entrega em julho é negociado agora a R$ 45,55, com queda de 0,24% em relação ao fechamento de ontem. A posição de setembro é a que tem o maior volume de contratos negociados, são acima de 2.600 e eles vêm a R$ 42,25 a saca, queda mais expressiva, superior a 1% em relação ao fechamento de ontem. Já a posição de novembro tem apenas 30 contratos a R$ 43,40 a saca, queda na posição de 0,91%. E já o milho negociado para entrega em janeiro do ano que vem agora na BMF Bovespa a R$ 44,60 a saca. Posição também perde em relação a ontem, cai 0,67%. Vamos saber agora dos valores no mercado físico do Brasil nos demais estados produtores. Destaques agora para o milho no cenário internacional e nos Estados Unidos. E de acordo com o relatório de acompanhamento de lavouras apresentados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, nesta última segunda-feira, no final de tarde, a semeadura do milho por lá já está praticamente conclusa. É isso que traz o relatório, mostrando que chega a 98% dos quase 38 milhões de hectares que serão cultivados com milho nos Estados Unidos, de acordo com os números apresentados nesta última segunda-feira. Vamos ver então como é que está a situação para o milho também em relação ao ano anterior e também a média dos últimos anos. É que a Agricultura BR traz em destaque agora, traz para você o que acontece nessas últimas temporadas. No dia 5 de junho, portanto até o dia 5 de junho deste ano, até o último domingo, 98% das áreas de milho nos Estados Unidos destinadas ao milho já estavam cultivadas, semeadas com o cereal. Esse número vem pouco abaixo do que ocorria no
mesmo período do ano passado. No mesmo período do ano passado eram 99% das áreas estavam cultivadas. A média entre 2011 e 2015 é de 97%. Então está acima da média, 1% acima da média, 1% abaixo do que ocorria no último ano, a semeadura do milho para os norte-americanos. Agora, vale uma ressalva que o avanço entre a última semana, portanto, uma semana antes e o dia 5 de junho, agora de 2016, foi pequeno, foi um avanço de apenas 4% para a área semeada nos Estados Unidos, avançou pouco. Agora vamos saber como é que estão as condições de lavouras lá nos Estados Unidos. Neste momento, nós temos aqui um outro gráfico que mostra as áreas que estão em excelentes condições, ela chega a 13%, as que estão em boas condições, 61%, e as que estão em médias condições, 22%. Essa é a situação das lavouras norte-americanas neste momento. Também tem lavouras que estão em condições ruins e muito ruins. 3% estão ruins e muito ruins, chegam até 1%. Esta é a situação de lavoura de milho nos Estados Unidos, de acordo com o relatório de acompanhamento de safras que aconteceu nesta última segunda-feira. Mas o principal fator que influencia os negócios para os norte-americanos segue sendo o Banco Central dos Estados Unidos. O Banco Central dos Estados Unidos anunciou, hoje teve que ir ao mercado para fazer um comunicado em relação às suas taxas de juros, que vão subir, mas não é agora. Como havia muita gente que aguardava para ser agora, sabe que isso vai alterar a situação de produção do produtor norte-americano, os custos de produção, então se estava tendo uma elevação nos valores para as commodities negociadas em Chicago, para soja, trigo e milho também. Soja a gente já viu que inverteu no dia de hoje. Vamos saber como é que vem o milho na Bolsa de Chicago, o destaque de agora. Milho também, neste momento, começa a caminhar de lado, porque também vinha registrando alta no dia de hoje. Observe que a posição de julho agora perde 0,35%, 4 dólares e 25 centes mais 50 por bushel. Setembro recua 0,23% a 4 dólares e 28 centes o bushel. Dezembro, na estabilidade, 0,05% de alta a 4 dólares e 30 centes mais 25 o bushel, enquanto que março veio totalmente estável, agora com uma ligeira alta de 0,05 a 4 dólares e 36 centes por bushel. Assim veio o mercado do milho na Bolsa de Chicago nesta terça-feira. Olha, nós estamos conversando com diversos produtores e representantes de áreas de produção de café arábica, em especial na região do sul mineiro, sul de Minas, segue sendo castigado por conta das chuvas. Essa situação está tão expressiva por lá, da questão climática é tão expressiva, que há dificuldades em ligações telefônicas, dificuldades para as entrevistas pela internet. A situação está realmente difícil, mas é mais difícil ainda nos campos. Colheita paralisada, secagem dos grãos inviabilizada por conta da umidade alta e as chuvas que não cessam. Dá uma parada, depois retorna, então não tem como ter trabalho de campo. E são esses fatores que vão influenciando neste momento, já há alguns dias, influenciando os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York. Nova York tem registrado elevações para o café e essas elevações estão diretamente ligadas com o café no Brasil. É o maior produtor do mundo, se tinha uma expectativa de safra recorde, essa safra recorde, a expectativa não se altera, mas a entrada da safra no mercado sim, e principalmente qualidade do grão começa a ser ameaçada por conta da questão do clima. Vamos saber agora como é que estão os negócios em Nova York, é o que Nova York nos mostra agora, a situação de alta, vem elevação, não havia dúvidas que Nova York registraria alta no dia de hoje, posição de julho vem com ligeira alta de 0,37%, 1 dólar 32 centes mais 25 a libra peso, setembro alta de 0,44%, 1 dólar 34 centes mais 20 por libra peso,
Dezembro, $1,36 mais 85 por libra-peso, elevação de 0,51%. E março de 2017, alta de 0,28%, $1,39 mais 15 por libra-peso, ainda que com alta, com elevações fortes que tiraram o café em Nova York daquela marca ali da margem de $1,20 até $1,35, agora está registrando acima de $1,30. Ainda assim, os investidores lá nos Estados Unidos continuam travando os negócios até $1,40. Quando dá $1,40, os negócios ou o volume de alta começa a ser reduzido. Então, aquela margem de $1,30 até $1,40 permanece nos Estados Unidos, ainda que haja algum susto ou alguma preocupação com a questão das chuvas no Brasil. Bom, e se Nova York vem registrando alta, normalmente a Bolsa de São Paulo também registra. Ontem, outro fator que acabou não passando despercebido, foi o volume de negócios para a Bolsa de São Paulo, que acabou registrando um número de contratos maior, principalmente por conta da elevação. Você teve altas muito fortes em Nova York, elas refletiram aqui no Brasil, na Bolsa de São Paulo, e com isso o número de contratos aumentou. Vamos saber como é que vem os negócios agora. Nós temos alta, essa alta é muito parecida com o que acontece em Nova York. Observe que a posição de setembro sobe no mesmo ritmo do que acontece em Nova York. E setembro é importante para o Brasil porque é quando vai ter o maior volume da safra brasileira no mercado internacional. Então você vê 1.710 contratos a $158,50 por saca de 60 quilos, com alta de 0,63%. Dezembro vem a $162,30 a saca, com alta de 0,34%. Na verdade, ali mais expressiva é só setembro mesmo, mas com um número de contratos interessante. As outras posições com um número de contrato bem inferior, mas ainda assim registrando altas elevações que acompanham o que acontece em Nova York. E o temor dos efeitos da chuva sobre a safra brasileira de café arábica, que tanto eleva os preços no mercado futuro do grão, também faz o mesmo no mercado físico. Ontem, o preço da saca de 60 quilos do grão, negociada no estado de São Paulo, subiu bastante, mais de 2% em apenas um dia. Vamos saber agora quanto foi negociada a saca. Veja comigo que o valor alcançou R$ 477,19. A alta em relação ao dia 3 de junho foi de 2,13%. Esta cotação do café arábica do CPEA é para o café bica corrida tipo 6, bebida dura para melhor, tomando como base o estado de São Paulo. Com essa alta expressiva que a gente viu acontecendo ontem e nos dias anteriores também, no acumulado deste mês de junho, a valorização já passa dos 4,3%. Por aqui a gente vai acompanhar agora mais valores para o café arábica no mercado físico, desta vez para o estado de Minas Gerais. No próximo bloco, você tem informações a respeito do leilão judicial Massa Falida Boi Gordo, que vai leiloar no próximo mês de agosto 31 propriedades rurais. E você ainda hoje vai saber como é que estão os negócios com soja e também milho no estado do Mato Grosso. Vai saber como é que está a comercialização aqui no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. E o destaque fica por conta de um grande evento que acontece no mês de agosto. É o leilão de 31 propriedades rurais localizadas em Comodoro, no interior do estado de Mato Grosso. Propriedades que faziam parte das Fazendas Reunidas Boi Gordo, agora Massa Falida, e que entram no leilão judicial com toda a tradição que você já sabe, já conhece aqui por acompanhar o canal do Boi. Essas 31 fazendas, elas têm características muito importantes, algumas voltadas para a agricultura, outras para a pecuária, outras com vocação mista, tem propriedade também voltada para quem precisa fazer reposição na questão das florestas. Mas olha, quem vai falar a respeito deste assunto e falar sobre os critérios das divisões das propriedades, a localização delas principalmente, é o Maurício Mendes, ele que é da AgriPlanning, fez parte desse trabalho para
fazer a divisão das propriedades rurais. Maurício, nós estamos falando de fazendas com características muito apropriadas, com uma valorização esperada muito forte. Quem adquire essa fazenda, o produtor rural, o investidor, ele já compra um produto que está em fase de valorização. Primeiro, o que eu acho que vale a pena a gente evidenciar é o seguinte: essa é uma região privilegiada do ponto de vista de solos. Os solos são muito férteis, esse é um vale, e esse vale, durante milhões de anos, passou a depositar um solo muito bom, porque ele está entre duas serras, muito rica em água, e que tem um clima muito favorável. Então, tem uma distribuição de chuva muito boa, e que são componentes essenciais para se ter o desenvolvimento de uma agricultura, de uma pecuária de alta performance. Nessa região é possível plantar soja no verão, por exemplo, ou milho, e plantar milho na safrinha, né? Porque ela tem uma chuva muito bem distribuída na região. E essa região ainda é uma região em que é possível, principalmente nessa oportunidade de um leilão judicial, é possível fazer aquisição a preços muito mais acessíveis do que nas regiões consolidadas que estão ali próximos a Comodoro. Então, realmente faz aquisição próxima a áreas consolidadas, com propriedades rurais com valores muito mais acessíveis, preços mais interessantes para o produtor. E essas fazendas têm uma característica interessante, porque ela está em biomas. Bioma cerrado também pega parte do bioma amazônico. E na hora que foi feito esse trabalho da AgriPlanning, na divisão das propriedades, todos esses fatores foram considerados para fazer divisões que ficam extremamente adequadas a perfis diferentes de investidores e também da produção rural que vai acontecer lá. E aí eu estou falando da agricultura, da pecuária, atividade mista, de floresta. Como é que foi feita essa atividade, Maurício? Olha, como ela é uma propriedade muito grande, 135 mil hectares, mesmo para um estado como o Amazonas, como o Mato Grosso, é uma propriedade muito grande. Então, nosso desafio foi de fazer uma divisão em propriedades menores, que seja interessante, acessível para investidores, não só do estado do Mato Grosso, mas também de estados mais distantes. Embora a gente tenha feito essa divisão em 31 lotes, os lotes ainda têm, as fazendas ainda têm mais de 5 mil hectares. Então, ela permite uma escala de produção que faz com que até mesmo um produtor, um investidor de outro estado, que não do Mato Grosso, venha a fazer um investimento nessa região. Então, esse foi um critério, um primeiro critério de fazer divisão de lotes que tenham tamanho escaláveis, tamanho econômicos. O segundo critério foi a questão agronômica, né? Então, essas áreas, a gente tentou buscar áreas que já estão abertas com agricultura ou com pecuária e outras áreas que ainda têm uma maioria da sua parcela, a maior parte da sua parcela, em vegetação natural, que é ou o cerrado ou o bioma amazônico. E aí sim, como você colocou, Fabiano, é possível o investidor que tenha um déficit de reserva legal em outra propriedade, poder adquirir áreas com mata ou com cerrado e fazer a compensação ambiental, dependendo, se for no estado do Mato Grosso não tem problema nenhum, se for em outro estado tem que haver um acordo entre os estados, que é o caso aqui com o Mato Grosso do Sul. Quer dizer, é possível alguém que tem um déficit de reserva natural em sua propriedade no Mato Grosso do Sul e fazer uma compensação ambiental nessa região, se o bioma dele for cerrado ou se for bioma amazônico. E aí consegue fazer essa compensação e fica ajustado às questões legais que se tem no país. Outro questionamento importante, Maurício, que esse trabalho ele leva tempo para fazer. Ele teve 2
pelo menos 2 critérios muito importantes a serem seguidos e consegue fazer esse atendimento ao público, ao investidor, ao produtor rural brasileiro. Em relação às propriedades, nós temos também algumas que são mistas em relação à sua exploração comercial. Como é que o produtor rural vai trabalhar em cada uma dessas propriedades? O que me chamou a atenção é que o acesso a essas fazendas não passa, para acessar uma, você não passa por dentro de outra. É um fator também interessante nessa divisão das propriedades rurais. A gente, quando fizemos a divisão, um dos critérios foi exatamente o de acesso. Quer dizer, as propriedades elas têm acessos independentes. Então, ela consegue, ela não precisa, ela não depende de uma permissão de um vizinho, por exemplo, para chegar à sua propriedade. É como se elas fossem propriedades independentes, embora elas estejam na mesma área da Fazenda Reunidas Boi Gordo. Tem alguns lotes têm uma característica mais voltada para a agricultura, né, que são lotes da região mais sudeste da propriedade, já com 10, 12 anos de plantio de soja. Como você sabe, isso valoriza muito a propriedade, são propriedades já consolidadas, o seu solo consolidado, atingindo produtividades de soja e de milho muito, muito boas, e outras áreas que já estão há bastante tempo com pastagem, né? Então, essas áreas são áreas, vamos dizer, áreas mais nobres da propriedade, em que o investidor chega, compra a propriedade e já começa a produzir imediatamente. Tá certo, Maurício. Maurício, obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Eu conversei com o Maurício Mendes, ele é da AgriPlanning. Eu lembro que você tem essa oportunidade de negócio, já acontece em agosto. Se você quiser saber mais a respeito do leilão das fazendas, das 31 propriedades rurais que faziam parte da Fazendas Reunidas Boi Gordo, acesse o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio, sba1.com, e também da Lute Leilões. Você tem todas as informações nesses 2 portais. Por aqui a gente segue voltando a falar de mercado das commodities agrícolas no Brasil. Desta vez vamos falar a respeito dos preços do algodão no mercado físico do país. Olha, neste mês de junho, os valores seguem bastante estáveis, depois de uma elevação muito forte que aconteceu em abril. Maio também teve preços estáveis para o algodão. Vamos saber agora como que estão os negócios no mercado, então. Veja comigo que o mercado oscila, tem dia que opera em alta, dia operando em baixa, mas ainda assim sempre mantendo a cotação de R$ 2,69 por libra-peso. Apenas os decimais oscilam, portanto, o mercado do algodão totalmente estável aqui no Brasil. Nesta última segunda-feira, ontem, o valor fechou a R$ 2,69 mais 54 por libra-peso. No acumulado deste mês de junho, ainda assim, o algodão vem ganhando um pouquinho de preço, alta registrada de 0,20%. Vamos acompanhar agora a cotação do algodão na principal praça produtora do Brasil, que é o Mato Grosso. E o Agricultura BR agora segue trazendo informações sobre o mercado futuro do trigo nos Estados Unidos. Vamos saber como é que está a operação em Chicago. Chicago que vem apresentando números mais fortes para soja, para milho, complexo soja no geral, para milho e para trigo. Vamos saber como é que vem o trigo hoje, é o que nós temos agora. Aqui, trigo subindo. O trigo sobe neste momento, posição de julho, com alta de 0,34%. Os negócios nessa posição estão em $5,09 o bushel. Setembro, alta de 0,38% para o trigo em Chicago, $5,19 mais 75 por bushel. Dezembro, 0,42% de elevação a $5,37 mais 75 por bushel. E março do próximo ano, março de 2017, posição negociada a $5,55 mais 25 bushel, alta de 0,26%. O trigo permanece com uma alta um pouco mais expressiva neste momento do que soja e milho.
No mercado físico do Brasil, os valores do trigo seguem em alta em função da baixa disponibilidade do cereal no mercado físico, tanto o cereal de boa qualidade quanto aquele de qualidade mais inferior. E também a alta procura pelo setor de ração faz a cotação do trigo subir muito aqui no Brasil. No estado do Paraná, por exemplo, há locais na região norte do estado e também em Ponta Grossa, onde produtores pedem até R$1.000 pelo valor da tonelada. Vamos acompanhar na tela agora a movimentação do mercado nesses últimos 2 dias para o preço do trigo no estado gaúcho e também no Paraná. Ontem a gente viu uma queda forte acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, baixando em R$10 o valor da tonelada, saindo de R$800 para 790. Ainda assim, os valores seguem muito elevados por lá. No mês passado, relembrando, subiram mais de 13% e neste mês de junho já somam alta superior a 1,5%. Vamos agora para o estado paranaense, onde ontem os valores também registraram uma leve estabilidade, mas com tendência positiva. O valor da tonelada do trigo pão ou melhorador no estado paranaense ontem fechou a R$ 871,25, alta de 0,12% no dia, mas que no acumulado do mês de junho já soma mais de 4,3% de valorização. Bom, já quanto à nova safra de trigo, há produtores relatando muitas chuvas nas propriedades, em especial as propriedades do Paraná e também do estado gaúcho. Muita chuva cai sobre a região sul do Brasil e isso atrapalha os trabalhos de semeadura da nova safra. Essa chuva, porém, não preocupa os produtores rurais em relação à qualidade da lavoura, já que ela, nessa fase, é muito importante. Bom, a gente segue falando sobre o trigo, então vamos acompanhar os valores no estado do Paraná em cada município produtor. Veja no próximo bloco que chuvas no sudeste do país interrompem a colheita do café e derrubam a qualidade do grão. Daqui a pouco, o posicionamento de corretores no estado do Mato Grosso em relação à comercialização da soja que tem disponível e também expectativa de preços do produtor mato-grossense. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em instantes. Agricultura BR de volta. Eu lembro que você pode participar do programa, participe conosco, mande a sua mensagem para o 67996562266. Eu trago agora uma informação do estado do Rio Grande do Sul, isso porque um levantamento que foi feito por lá, através da Federação da Agricultura, mostra que os números em relação às exportações para o mês de abril estão apontando para uma queda no volume exportado. Você vai saber um pouco mais agora desse volume na reportagem de Viviane Lara. As exportações no agronegócio em abril deste ano chegaram a 825 milhões de dólares, uma queda de 25% em relação ao volume exportado no mesmo período do ano passado. A queda de 38% nos valores exportados pelo grupo do complexo soja é responsável pela maior parte deste resultado. Também ocorreram quedas nas importações de carne de frango, milho e trigo. Já para a cultura do fumo, houve um aumento nas exportações dos grupos e seus produtos, de 38%. E apesar dos problemas enfrentados com as chuvas, o preço pago aos produtores deve influenciar no crescimento de área nesta safra. Devido às grandes enchentes, chuvaradas, chuvas de granizo, deu uma frustração de safra. Na verdade, a gente teve uma quebra em torno de 30% na produção. Mas, em compensação, elevou bastante o número em valores. As compras esse ano estão sendo 30% a mais do esperado. Então, em perdas de quantidade de fumo, o produtor está ganhando
em valores, alcançar aquele objetivo que ele queria. A perspectiva para esse ano, assim, deu um aumento de produção, o número de produtores, porque como a compra está boa esse ano, as fumageiras estão comprando muito bem a produção, a perspectiva é que aumente um pouco a produção este ano. Outro grupo que contribuiu positivamente foi o de produtos florestais, que aumentou 133%, com crescimentos expressivos em todos os meses deste primeiro quadrimestre, de janeiro a abril. Viviane Lara para o SBA. Seguimos por aqui falando mais uma vez sobre café, agora sobre a variedade robusta. Vamos acompanhar as movimentações do mercado futuro e também físico. Começando pelo mercado futuro, café Conilon negociado na plataforma Live em Londres. Nesta terça-feira vem operando com alta expressiva, superior a 1,5%, na média 1,5% para as posições deste ano. A posição de julho vem a 1.689 dólares por tonelada, com alta de 1,44%. Setembro e novembro já operam acima de 1.700 dólares. A setembro vem a 1.711 dólares por tonelada, com alta de 1,30%, enquanto novembro, alta de 1,46%. Nesse momento, sendo negociada a 1.727 dólares a tonelada. Olha, a safra de café robusta, ou também chamada de Conilon mundial, também sofre uma expectativa de quebra em função da queda aqui na produção brasileira, no estado do Espírito Santo, que é o maior fornecedor da variedade do Brasil, e também do Vietnã, que sofreu os efeitos do El Niño nesta temporada passada e também espera por uma produção mais baixa. Por isso, a gente vê os valores do Conilon operando em patamares elevados. Aqui no mercado físico do Brasil, os valores agora operam em uma certa estabilidade depois de subirem bastante nos meses anteriores. Vamos acompanhar na tela agora como foi a movimentação nestes últimos dias. Veja que a saca de 60 quilos do café Conilon tipo 6, peneira 13 acima, a ser retirado na origem, ou seja, o estado do Espírito Santo, fechou o dia de ontem valendo R$ 387,45, praticamente na estabilidade em relação ao fechamento da última semana, e no mês de junho, no acumulado deste mês como um todo, vem registrando uma leve baixa, já que fechou o mês de maio, no dia 31, na marca de R$ 388. Agora vem a 387, portanto, baixa no mês de 0,34%. Vamos agora acompanhar mais cotações do café para o estado capixaba. Nós vamos seguir falando de café por aqui, mas agora retornando ao assunto do café arábica. A chuva que tanto beneficiou a safra de café arábica nesta temporada no Brasil, agora se torna o principal problema do produtor rural. A colheita do grão avança, ela já começou, e essa chuvarada toda interrompe os trabalhos de colheita do grão e derruba a qualidade do café em várias regiões produtoras do sudeste do país, em especial sul de Minas Gerais. O Agricultura BR tem feito levantamentos nestes últimos dias para saber como estão a qualidade dos grãos dessa região produtora do Brasil, para trazer aqui para você a situação atual. Antes era esperado uma safra muito bem produtiva e de uma qualidade bastante elevada, já que o clima foi tão propício esse ano para essa variedade. Mas agora chegou a reta final da safra, que é a fase da colheita e secagem dos grãos, e aí essa chuvarada que cai sobre o sudeste do país derruba e muito a qualidade do produto. Vamos acompanhar na tela agora como que está a situação em algumas regiões do país. No sul de Minas, além de atrapalhar a colheita, a água tem feito os grãos racharem e caírem na terra molhada, interferindo na qualidade do grão. Há propriedades que já colheram alguma parte da produção e colocaram os grãos no terreiro, protegidos por lona, mas o café está embolorando, ou seja, está fermentando. Mudando a tela, a gente traz em destaque agora o município de São Sebastião do Paraíso.
em Minas Gerais. No município, chove há mais de 12 dias e os trabalhos de colheita estão interrompidos. Além de enfrentar a alta umidade, algumas localidades registraram queda de granizo, o que derrubou muitos grãos no chão. Para o Sindicato Rural do município, este café já é considerado chuvado. Há ainda relatos de grãos rachando no pé, o que propicia a entrada de fungos. Último destaque, trazemos o Cerrado Mineiro, onde a colheita também está paralisada e o excesso de água prejudica a pós-colheita, dificultando a secagem do café. A preocupação com a chegada de uma nova frente fria, o que pode prejudicar ainda mais a qualidade do grão. Alguns produtores estão fazendo aplicação de cal virgem nos cafés não dessecados para evitar que ocorra a fermentação. É realmente uma pena a gente ver isso acontecer, né, com essa safra de café que tinha tanta expectativa de ser positiva. E tudo isso que está acontecendo vai refletir lá na frente na comercialização do grão. Bom, e por aqui a gente continua tratando do tema e agora falando sobre essas expectativas em relação ao clima na região sudeste nas áreas produtoras de café. O fato é que a situação está paralisada mesmo, é o que nós estamos conversando com produtores e representantes do setor na região sul de Minas, especialmente, e que tem apontado para que se tenha chuvas e ainda por cima uma expectativa de nova frente fria que pode agravar a situação e piorar a qualidade dos grãos no sul de Minas Gerais. A chuva volta a diminuir sobre as áreas produtoras de café do Sudeste. Depois de um final de semana bastante chuvoso e esse início de semana com ainda tempo bastante carregado, as pancadas vão se tornar cada vez mais isoladas. No sul mineiro, desde o final de semana, algumas localidades receberam 3 vezes o volume de água que é esperado para todo o mês de junho. Agora, para os próximos dias, a expectativa é de volumes em torno de 15 milímetros entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Por enquanto, o tempo úmido ainda continua atrapalhando especialmente a secagem dos grãos. Nesses próximos dias, a previsão é de tempo seco nas áreas produtoras de café de São Paulo, norte do Paraná, e aqui sobre Rondônia tem expectativa de pancadas isoladas de chuva. Uma grande preocupação para os produtores de café é a entrada de uma onda de frio nos próximos dias. O frio será intenso na região sul e com previsão de geadas generalizadas. Inclusive, há um pequeno risco de geada sobre áreas produtoras do Paraná. Por enquanto, os modelos meteorológicos não indicam geadas para as demais áreas produtoras, especialmente do Sudeste. O frio também será intenso, mas por enquanto temperaturas que não devem gerar risco de geadas. A gente vai continuar monitorando essa onda de frio e continuar aí fazendo as previsões para geadas durante os próximos dias. Mas por enquanto esse risco é mais restrito ao sul do país. No próximo período, expectativa de tempo seco em todo o interior do Brasil, o que vai beneficiar a colheita e a secagem dos grãos do café, tanto no Sudeste como também no estado de Rondônia e no norte paranaense. Durante o próximo período, mais um período aí bastante seco em todo o Sudeste, interior do Centro-Oeste até o estado de Rondônia. Pelo menos, então, até o dia 21, agora do mês de junho, as condições melhoram para a colheita do café no interior do Brasil. Boa notícia, então, para a previsão do tempo no Sudeste, para o produtor que está colhendo o seu café. No próximo bloco, a Nadiara volta falando a respeito da frente fria que pega a região sul do país. E também você tem as informações sobre a comercialização de soja no Mato Grosso. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já. O frio chegou com força no sul do país. Algumas localidades do interior do estado gaúcho chegaram a registrar geada nesta terça-feira. A Nadiara traz agora a previsão do tempo para o sul do país e vai falar também se essa geada chega a prejudicar alguma cultura no campo. A madrugada da terça-feira já foi bem gelada sobre o sul do país. Tivemos temperaturas em torno de 0 grau em algumas localidades, especialmente de Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. E na Serra Catarinense, a temperatura mínima chegou a 2 graus abaixo de zero na cidade de Urupema. Na área central do Rio Grande do Sul, houve registro de geada, como observamos nesta foto aqui, que foi enviada pela Helenise de Pinhal Grande. Mesmo com nevoeiro, os campos ficaram congelados, branquinhos por geadas. E
E agora, para os próximos dias, a expectativa é de mais frio para o sul do país. Pelo menos até o final de semana, as temperaturas devem cair mais, trazendo risco de geadas mais amplas para os 13 estados da região sul. Os modelos meteorológicos indicam uma intensificação deste frio e as temperaturas devem cair bem, inclusive no estado paranaense, trazendo risco para geadas em algumas áreas produtoras. A temperatura mínima deve ficar em torno de 0 grau, desde o Rio Grande do Sul até o interior do Paraná. E nas regiões serranas, a temperatura mínima pode chegar a 4 graus abaixo de zero. Inclusive, na Serra Gaúcha e na Serra Catarinense, a partir da quinta-feira, aumenta o risco para a ocorrência de alguns episódios de neve. No final de semana é que esse risco é maior. No próximo período também vai continuar fazendo bastante frio, ainda com risco de geadas em algumas áreas, principalmente do interior gaúcho ao leste paranaense. A gente observa que o frio também será intenso no sudeste e no centro-oeste, mas nestas duas regiões a temperatura não chega a cair tanto a ponto de trazer geadas abrangentes para áreas produtoras. No próximo período, entre 17 e 21 do mês de junho, aí sim a gente observa que esse frio começa a perder intensidade sobre o centro-sul do Brasil. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo na Agricultura BR. Até lá! Por aqui a gente segue com o programa trazendo em destaque mais uma vez a soja nos Estados Unidos. O país avança com o plantio da temporada 2016-2017. Vamos acompanhar na tela agora como que está a atual situação nos campos. Veja comigo que a apuração mostra que até a data 5 de junho, portanto, até este último domingo, 65% da área destinada à soja nos Estados Unidos, temporada 16-17, já se encontrava nos campos. Esse ritmo de trabalho mostra um avanço em relação ao visto na mesma época do ano passado. Veja só que no dia 5 de junho de 2015, 60% da área havia sido semeada. O terceiro gráfico da pizza mostra a média das últimas temporadas entre os anos de 2011 e 2015. A gente pode retornar o gráfico anterior, que está mostrando ainda a condição das lavouras de soja, a atual situação de plantio nas últimas temporadas. Como eu falava, o último gráfico mostra para você que entre as temporadas 2011 e 2015, nessa época do ano, 57% da área destinada à soja havia sido semeada, portanto, os trabalhos de plantio na atual temporada estão bastante acelerados, tanto frente à média dos anos anteriores, quanto frente ao ano passado. Agora a gente vai seguir falando sobre a situação da soja nos Estados Unidos, mas agora no que diz respeito aos preços. Olha, os valores da soja em Chicago vêm subindo bastante nestes últimos meses, em função justamente dessa safra que está sendo semeada nos campos. A expectativa para o verão nos Estados Unidos, que começa no dia 20 de junho, é de temperaturas muito elevadas e clima muito seco. E isso faz com que o mercado enxergue alguma preocupação com a futura safra de soja por lá. Com isso, no acumulado destes últimos 3 meses, pelo menos, desde março até agora, os valores da soja em Chicago subiram em média de 30%. A gente vai relembrar agora as posições de julho deste ano e a de novembro, que são as posições que o mercado mais fica de olho nesta atual situação. Julho, porque é a posição de mais curto prazo, e novembro, que é quando há a entrada da safra norte-americana, ou seja, quando dão início aos trabalhos de colheita. Veja comigo na tela, então, como foram os valores da soja para o contrato de julho deste ano, desde março de 2016. No dia 1º do mês, o bushel da soja fechava o dia a $8,63 por bushel. Um mês depois, 1º de abril, o valor já subia bastante, ia para casa dos $9, fechando a $9,26 por bushel. Dia 2 de maio, $10,43. Dia 1º de junho, $10,99 por bushel. E na cotação de ontem, dia 6, já alcançando a marca dos $11 por bushel, $11,36, com uma alta expressiva de 31,6% no período do dia 1º de maio até ontem, 6 de junho. A gente pode mudar o gráfico agora para trazer em destaque o mês de novembro, que é o que tem a maior entrada da safra norte-americana de soja. No acumulado deste período, a alta também é expressiva, alta chegando a quase 27%, com valor saindo de $8,70 por bushel no dia 1º de maio, indo para $9,32 em 1º de abril, $10,17 2 de maio, $10,68
1,08 no dia 1º de junho e fechando ontem a $11,04 por bushel. Portanto, valorização muito expressiva para a soja na Bolsa de Chicago. Vamos dar uma olhadinha agora, então, como estão os negócios no dia de hoje. Veja comigo na sua tela que a soja negociada na Bolsa de Chicago hoje opera em baixa. Depois de tantos dias de elevação, vem com leve queda. A posição de julho cai com mais expressão, de 0,79%, e negocia o bushel da soja a $11,29 mais 25 por bushel. Agosto vem a $11,27 mais 50, com queda de 0,52%. Setembro vem a $11,15 mais 25 por bushel, queda de 0,24%. E a posição de novembro, que era a que a gente destacava agora há pouco, quando há a entrada da safra norte-americana, vem operando na estabilidade, mantém a sustentação dos $11 por bushel, $11,05 mais 50. E o assunto agora é a comercialização da soja no estado de Mato Grosso. Essa comercialização já atinge 82,1% de uma safra estimada pelo Instituto de Mato Grossense de Economia Agropecuária em 27.490.000 toneladas. Nós vamos acompanhar agora o que está acontecendo com essa comercialização no Mato Grosso e, principalmente, o que o Mato Grosso já escoou nos primeiros 4 meses do ano. Os primeiros 4 meses do ano contou com um escoamento bem superior ao que acontecia no ano de 2015. É o que você confere comigo, nós temos os anos de 2016 e também 2015. Esses números se referem ao primeiro quadrimestre do ano. Observe que o valor aqui em 2016 é de 7 milhões de toneladas de soja escoada em 4 meses. Em 2015, o mesmo período contou com 4.500.000 toneladas. Isso acontece por conta da valorização do grão. Valorização do grão vem em ritmo acelerado. E essa valorização em ritmo acelerado traz uma situação no qual o produtor ele busca fazer essa comercialização. E aconteceu durante os 4 primeiros meses do ano e agora começa a ter uma travada. Por que dá uma travada? Eu conversava com o Leandro Silvério, ele que é de uma corretora no interior do estado de Mato Grosso, em Rondonópolis, e ele falava hoje para nós que os preços que são aguardados pelo produtor mato-grossense é algo entre R$100 e R$105, falando do mercado spot para entrega. E ele vai trazendo essa situação por conta do Mato Grosso, que vai neste momento segurando essa situação da disposição de soja. Eu questionava quanto que o Mato Grosso tinha, porque pelos cálculos, Mato Grosso tem ainda um valor entre 4 milhões e até 5 milhões de toneladas a serem escoados, a serem comercializados. Vamos saber agora como é que estão esses números oficiais. Oficialmente, de acordo com o IMEA, o total do Mato Grosso é uma safra de 27.490.000 toneladas, dos quais seguramente 22.560.000 toneladas foram comercializadas, enquanto que resta 4.930.000 toneladas, os dados oficiais do IMEA. O Leandro, da corretora de Rondonópolis, ele falava para nós hoje que deve ter 4 milhões de toneladas de soja que estão à disposição para comercialização no estado de Mato Grosso. Um outro dado importante é em relação aos valores que estão sendo praticados. O produtor está segurando um pouco mais essa soja e segurando um pouco mais essa soja para conseguir atingir esses valores que aguarda. O produtor também, de acordo com a corretora, tem uma expectativa de preços mais altos porque a indústria brasileira está comprando. A indústria brasileira precisa fazer volume, aumentar o seu volume nos seus estoques, porque senão não vai ter como trabalhar dentro desse ano de 2016. Com toda essa situação, o produtor do Mato Grosso enxerga um universo no qual os valores da soja vêm em alta.
Esta edição fica por aqui. Não se esqueça que você pode revê-la através do YouTube, acessando o canal do Boi nesta mídia na internet. É só você digitar Canal do Boi Agricultura BR, lá você encontra todas as demais edições do programa. No mais, tenha uma excelente tarde e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.